Olá, boa noite a todos, boa noite a você, meu irmão, boa noite a você, minha irmã, meu amigo, você que está conosco, nos acompanhando a partir de hoje. Eu sou Daniel Domingos e a partir de hoje estaremos aqui, através deste canal, que tem o objetivo de fortalecer a minha, a sua, a nossa fé, através de testemunhos. O Testifica Cast é um podcast que tem o objetivo de compartilhar com você a poderosa mensagem de Deus através de testemunhos, testemunho de pessoas que tiveram experiências com Deus e também palavras para fortalecer a sua fé em Cristo, a sua fé na caminhada. Enfim, testificando o amor de Deus em forma de podcast. E ao meu lado, aqui na minha frente, eu tenho uma grande companheira, também idealizadora desse projeto que se inicia hoje. Elianaide Moraes Salles, ou simplesmente Naia, a quem eu quero também dar as minhas boas-vindas, o meu boa noite e o meu a paz do Senhor, Naia. Paz do Senhor, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes do programa Testifica Cast. Que Deus venha visitar o seu lar e Deus fale poderosamente em seu coração. Daniel, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que colocou esse propósito em minhas mãos e Ele tem falado muito comigo sobre esse propósito. Então, eu gostaria de agradecer muito a Ele. E também, Daniel, gostaria de agradecer ao meu esposo, que desde o primeiro momento que eu falei sobre o propósito, ele me ouviu e nos ajudou no que precisava, né? Eu também gostaria de agradecer a minha filha Débora e o Marcelo, que sempre quando a gente precisa de algo, eles estão sempre nos ajudando. Também gostaria de agradecer ao Gustavo, esse menino de ouro que trabalha em silêncio, mas com muita precisão. Deus tem o melhor para você, viu, Gustavo? Deus te abençoe. E eu queria também agradecer a você, Daniel, que se prontificou desde a nossa primeira reunião. Nós sentamos, conversamos e eu contei um testemunho a você. E eu percebi que você entendeu qual era o meu propósito. E aí, no outro dia, eu tive um sinal. Eu falei com a Priscila e falei, Priscila, será que os meninos entenderam qual é o propósito? E ela falou, sim, Naia. Nós saímos daí, parecia que a gente tinha saído de um culto muito abençoado, que Deus se fez presente. E aí eu fiquei muito feliz, porque foi uma confirmação. Na hora que a gente estava na mesa conversando, eu arrepiava o tempo todo e o Espírito Santo, eu percebi que estava com a gente na nossa reunião. E isso me motivou a continuar esse propósito. Amém, amém. E realmente é um propósito que nasceu no coração da Elianai. E há muito tempo atrás, eu como comunicador de rádio, que há muitos anos trabalhei no meio de comunicação, o meu sonho, né, até então, era participar, comunicar em algo, vamos dizer, para o reino de Deus. Sempre trabalhei em emissoras de rádio conceituadas, mais no meio secular, no meio do jornalismo, e agora surgiu essa oportunidade. Quando a Priscila falou para mim a respeito desse seu propósito, esse seu sonho, eu falei, não é só o sonho dela, o propósito dela, mas o meu também, que há mais de 20 anos a gente vem falando sobre isso, a vontade de trabalhar, de levar o reino de Deus através da mensagem da palavra para as pessoas. E realmente o Testifica Cast é tudo isso, né? É testificar o amor de Deus através de testemunhos, né? De pessoas que irão passar aqui nessa sala, nesse estúdio, para a gente levar às pessoas o amor de Deus através de testemunhos. Testemunhos reais que aconteceu na vida de muitas pessoas que estarão passando aqui. E esses testemunhos para edificar não só a minha vida, a sua vida, mas a vida de todos nós. Não é verdade? Então, Daniel, deixa eu só dar uma palavrinha. Para muitos que me conhecem, sabe que eu sou tímida, que eu não gosto de falar. Mas olha aqui que Deus faz. E Ele pega uma pessoa que fala muito bem,
que já trabalhou em rádio, e aí pega uma pequenininha, não me desmerecendo. Claro, gente. E aí a gente se une num só propósito. Se você já tinha isso no seu coração, Deus colocou no meu e foi uma confirmação. Então, a gente tem que continuar, porque o ouvinte ele vai ser presenteado com muita coisa vindo do reino de Deus. Amém. Nós cremos, eu creio e você também crê. Gente, antes da gente iniciar esse nosso podcast, eu gostaria de falar para você algo. Você que queira patrocinar esse nosso podcast, é simples. É só você entrar em contato com o telefone que vai aparecer aí no vídeo, tá? Vai conversar com a Naya, tá? E ela vai passar todos os detalhes como você pode fazer para ser um patrocinador aqui do nosso podcast. E nós já temos a Elian Mazetti Decorações. Quem é que não conhece a Elian Mazetti Decorações? Há mais de 15 anos realizando sonhos. Decorações de casamentos, 15 anos, bodas, festas em geral. Se você for em um casamento hoje de pequeno, médio, grande padrão, aquelas lindas decorações, quem produz é a Elian Mazetti Decorações. O contato dela é o 14997930602. 14997930602. O telefone está aí para você. Vai casar? Vai fazer bodas, aniversário de casamento da mãe, do pai, dos irmãos? Elian Mazetti Decorações, no qual nós queremos agradecer, a primeira patrocinadora do nosso Testifica Cast. E para iniciar o nosso primeiro programa, nós iremos conversar com ela. Ela é esposa, mãe, avó, música, tecladista, para quem não sabe, uma mulher de Deus, uma das idealizadoras desse projeto. Há pouco tempo escreveu um livro que surpreendeu a todos nós. Estamos falando da nossa querida Elianai. Naya, como surgiu a ideia de escrever um livro e como tudo começou? Olha, Daniel, na verdade, eu nunca tive vontade de escrever um livro. Isso nunca passou pelo meu coração. E muito menos pela minha mente. Às vezes, a gente até brinca, todos nós. Da nossa família, nossa história de família, dá para escrever um livro. E, realmente, todo mundo tem como escrever um livro da sua família. Mas eu nunca pensei. Porque tem pessoas que ela tem sonhos. E eu nunca tive sonho de escrever um livro. Tem gente que ele fala, eu quero escrever um livro na minha vida, eu quero fazer uma viagem para o exterior, e ele vai fazendo um tique lá nas agendas dele. Eu não, Daniel. E não me desmerecendo, porque eu nunca fui assim uma intelectual. Eu nunca fui. Eu nunca fui aquela pessoa que lia muito. Minha mãe e meu pai sempre leram muito. E eu perdi essa oportunidade, porque não sabemos o porquê, né? Mas, assim, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, Daniel. Tá secando minha boca. Normal. Então, você nunca foi aquela pessoa de ler. Não, nunca. Incrível. E não me desmerecendo. Claro. Isso é comum. Porque é maravilhoso quem lê, sabe? Isso aí desenvolve muita coisa boa. E até na Bíblia, né? A palavra de Deus, quando você lê muito. E eu já li a Bíblia. Mas, assim, eu nunca tive assim aquele sonho de escrever um livro. Mas, incrível, antes de eu escrever o livro, 4 meses antes, Deus colocou esse propósito no meu coração. Mas eu achei assim, por que eu ia escrever um livro? Eu ia viver assim, dores desnecessárias do passado, que já tinha passado. E por que eu tinha que escrever um livro? Então, tipo assim, eu fiz de tudo para não escrever, Daniel, para você saber, perante Deus. Deus está aqui, Ele sabe. E foi uma luta espiritual muito grande, porque eu lutava para não escrever. E só que quando o propósito ele é de Deus, você estremece e não tem como você esquivar daquele propósito. Você tem que ir e fazer. Porque Deus, ele se agrada
quando o propósito vem dele. E a diferença, Daniel, de um sonho para um propósito é que um sonho, você tem um sonho de fazer algo, então você vai buscando realizar aquele sonho. E o propósito, quando ele vem realmente de Deus, ele tem hora marcada para começar, porque Deus, ele é dono do tempo. E aí ele marcou o dia de eu começar, e quando eu vi, mesmo que eu não queria, eu já estava escrevendo o livro numa folha sulfite e já estava na metade do livro. Uhum. Agora, você teve algum sinal durante a escrita do livro, o livro Memórias da Filha do Pastor? Você tem certeza que realmente era de Deus esse propósito, Naya? Então, é uma boa pergunta, porque quando a gente fala assim, olha, Deus ele me colocou um propósito nas minhas mãos e no meu coração. E é complicado, porque muitas pessoas elas vão pela emoção. Uhum. Eu não. Porque eu tô com vou fazer 52 anos, sou mãe, avó, sou uma pessoa muito caseira, gosto de tranquilidade. Então, tipo assim, para que eu ia escrever um livro? Eu nem estava entendendo o porquê que eu estava escrevendo um livro. Olha, a minha mente ficou bagunçada. Mas Deus me levou, quando eu tinha 5 anos, lá longe. Ele me levou em lugares que nunca meu pai contou para mim. E eu escrevi ali no livro, e Deus foi me orientando. E aí eu tive o primeiro sinal. Porque eu comecei a escrever o livro, Daniel, e aí quando chegou na metade do livro, e eu não tinha contado para ninguém, não sei se é o certo isso, mas eu pensei, se alguém falar alguma coisa, ali eu já parava, eu já ia desmotivar, porque eu sou sensível. E aí eu comecei a escrever o livro, e quando chegou na história mais difícil, que foi do meu irmão Daniel, eu não conseguia sair daquele capítulo. Eu fazia uma semana que eu estava naquele capítulo, eu ia e voltava, e a tensão nervosa era tanta, e eu estava vivendo aquilo. Voltando ao passado. Não, né? eu estava vivendo aquilo no presente, e estava muito difícil para mim. E aí eu estava assim com a minha cabeça doendo, as minhas costas parecia que eu estava arrastando algo de tão pesado que estava, e aí eu desisti totalmente do livro. Falei, Deus, eu sei que o Senhor tem falado comigo, eu tenho me estremecido, Senhor, mas eu não estou suportando isso, eu vou parar por aqui. Aí desisti, peguei todas as folhas, coloquei dentro de um envelope, coloquei dentro de uma pastinha e trouxe para minha casa. E falei, eu não quero nem ouvir a palavra livro, amanhã eu decido. Se eu queimo, se eu rasgo, eu guardo no arquivo para esquecer disso aí. E eu não, olha, eu falei, eu não quero ouvir essa palavra livre na minha vida. E aí cheguei aqui em casa, fui fazer os afazeres, igual toda mulher chega à noite, tem os afazeres para fazer. Fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí, quando eu fui descansar, que eu abri meu celular, entrou uma missionária falando. E aí eu falei, ela falou assim, entrou alguém aqui. E eu pensei, eu vou ser sincero, o que eu falei? Falei, nossa, mais uma. Porque toda hora eles falam, entrou alguém aqui, né? E aí, quando eu fui para mudar, ela falou assim, e eu vejo um livro pronto. Aí eu parei. Aí você parou. Eu parei. Por que eu parei? Porque a maioria dos missionários, eles vão falar sobre cura, libertação, sobre salvação. E jamais falaria de um livro. De um livro, né? Eu achei assim muito forte. Só que Deus ele tem estratégias inteligentes e perfeitas, Isso. né? E que nós nem imaginamos assim. E para muitos é uma coincidência, mas para Deus não. São estratégias perfeitas e inteligentes. Ele trabalha de uma forma muito perfeita. E aí ela falou assim, e eu vejo um livro pronto. Deus refrescará a sua memória. Você lembrará de tudo e Deus te ajudará do começo ao fim do livro, desde a capa até o título. Porque até então você tinha parado porque não conseguia mais ir para frente. Chegou na história do seu irmão, travou ali. Travou ali. E na verdade, era uma das histórias mais pesadas mesmo, né? Sim, sim.
E lá na frente eu vou contar tudo o propósito de tudo isso que aconteceu. E aí, no outro dia, eu não lembrei mais de nada. Eu não lembrei do meu sofrimento que eu estava tendo para escrever o livro. Eu não lembrei das dores que eu estava tendo. E quando eu vi, eu já estava com a pastinha na mão, já indo para o serviço lá para terminar de fazer terminar o capítulo. E aí eu terminei o capítulo no dia. Tudo isso sem ninguém saber. Sem ninguém saber, nem meu esposo. Só você e Deus. Na verdade, não é legal você esconder nada do seu esposo, nada. Mas eu estava tão sensível ao Espírito Santo e tão assim ligada àquilo que eu não estava nem em si. Eu tremia o tempo todo assim e toda hora arrepiava assim e Deus falando comigo e eu orando muito e eu jejuando e pedindo para Deus uma confirmação e foi. E aí, Daniel, eu consegui terminar o capítulo e fiquei muito feliz e agradeci a Deus porque foi Ele que me ajudou. Então Ele tem, você guarde bem, Deus tem estratégias inteligentes e perfeitas ao nosso olho humano, entendeu? E aí eu tive o segundo sinal. E aí é assim, eu ia contar ali no próximo capítulo sobre uma irmã que quando eu fui comprar um sapato, quando eu tinha 13 anos, com meu irmão Daniel, para ele ir num congresso. E eu não me lembro se era de jovens, eu não me lembro. E aí a gente foi comprar o sapato e eu fiz um convite para a vendedora. Ela nos atendeu muito bem, uma pessoa amável. E eu falei, eu gostaria muito de fazer um convite, né? E não foi nada assim forçando a pessoa, foi com amor. Eu falei, gostaria muito de fazer um convite para a senhora ir no congresso que vai ter na nossa igreja, né? E ela falou, olha, eu me interesso em ir, sim. E aí eu conversei mais um pouco com ela e combinei, e ela falou que ia. Só que ela não foi. Não sei se ela, tipo, saiu tarde, comércio, né? Saiu tarde, não teve como ir, e não foi. Só que no próximo final de semana, ela foi e aceitou Jesus, e até hoje ela é uma crente fiel mesmo, ela é uma benção. E eu estava lá escrevendo o capítulo da irmã Iracema, e eu só pensei, Daniel, eu não falei, porque às vezes eu estou tão assim, movida pelo Espírito Santo, que o meu marido, às vezes, ele pergunta, você está falando com alguém aí? Na verdade, eu estava falando com Deus e com o Espírito Santo. Não, eu disfarço, porque a gente fica, né, meio chateada, assim. Mas, assim, eu sempre estou conversando com Deus, e era 24 horas. E aí, eu só pensei, meu Deus, eu terminei o capítulo da irmã Iracema, só que eu vou ter que pedir uma autorização para mim escrever o nome dela no livro. Só pensei. E quando eu terminava o capítulo, porque eu ia lá no serviço do meu esposo, né, eu fechava e não mexia mais aquele dia, porque para mim ficar bem. E aí eu fechei e fui ajudar a fazer as coisas lá na loja. E aí, quando foi depois do almoço, parou um carro lá na frente. E aí eu falei, chegou o cliente. Aí que eu levantei para atender, sai a irmã Iracema do carro. Do carro? Do carro. E aí ela saiu e falou, minha irmãzinha, e já veio assim para me dar um abraço, assim, e me abraçou. E eu falei, irmã Iracema, eu não acredito que a senhora está aqui. E você estava tentando entrar em contato com ela para pedir... Não tentei. No meu pensamento, eu falei, essa semana, ou até a semana que vem, eu vou na casa dela, vou procurar ela, porque ela não estava indo, ela não estava indo quase na sede, uns tempos atrás, porque ela estava frequentando a congregação de alguma vila. Então, eu não via. Às vezes, no domingo, quando é terça que eu ia, eu não via ela. E aí, eu falei, mas o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou assim, então, a gente resolveu fazer uma visita para uma irmã que está na cama aqui perto, lá para baixo, lá na Coab. Eu falei, mas irmã Iracema, não dá para acreditar. Hoje eu escrevi o capítulo da nossa história.
E a senhora, e eu falei para Deus que eu precisava falar com a senhora. E aí Deus me traz a senhora aqui para falar comigo, né? Falei para ela. Aí eu falei, eu queria saber se eu posso colocar o nome. Ela falou assim, você não pode, como você deve colocar a minha irmãzinha. Essa semana, eu até contei a nossa história no Círculo de Oração. E ela me abraçou. E aí ela foi embora, assim, né? Eu entrei para dentro assim, do escritório meio sorrindo, porque eu falei, não, parece brincadeira isso aí. Sabe quantos anos que fazia que eu não via ela? Acho que uns 4 anos. Eu não a via. Faz muito tempo. Era mais uma confirmação. E aí ela chega lá e eu falei, Deus, hein? As estratégias tá forte, falei para Deus. E estava interessante, porque era uma atrás da outra. Então eu percebi, Daniel, que eu não estava só. E aí teve o terceiro sinal. O terceiro sinal, ele é assim. Esse livro, Daniel, é uma produção independente. Tipo, eu não fui em editora, nada assim. Eu escrevi o livro, eu falei com uma pessoa para corrigir, outra para formatar e mandei para a gráfica. Liguei na gráfica, aí a vendedora lá que atende, a atendente, ela falou, eu falei, viu, se eu mandar hoje o arquivo do livro, quantos dias que demora para ficar pronto? Ela falou 45 dias. Eu falei, que dia que cai? Ela falou 7/9. E eu fiquei chocada, porque acredita se quiser, eu não me programei. 7/9. É aniversário do meu pai. Deixa eu falar aqui. Memórias da Filha do Pastor tem um porquê, né? A nossa querida Elianai, para quem não a conhece, está nos acompanhando, ela é filha do pastor Dorival Gonçalves de Moraes, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Ourinhos, no qual o aniversário dele é 7 de setembro. Então, 7/9. E aí eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, como 7/9, moça? Se você mandar hoje o livro, é 7/9. Se você mandar amanhã, é 8/9. É um dia após. E funciona assim, ela falou. E eu falei, não acredito. Eu não tinha me programado para isso, Daniel. Diante de Deus. Que horário era? Pela manhã, tarde? Olha, quando eu conversei com ela, era na hora do almoço. E aí, tinha umas coisas para terminar ainda. E foi, assim, uma correria. Porque eu falei, eu quero 7/9. E aí eu falei com a minha filha, ela falou, mãe, sabe quanto tempo uma pessoa demora para escrever um livro, mãe? É 2 anos. A senhora está escrevendo um livro em 2 meses, mãe. Olha, né? Mas, tudo bem. E aí ela correu muito e conseguiu, e ela até veio aqui em casa, na minha casa, no dia para a gente jantar aqui. E aí a moça ligou 7 da noite aqui, porque como ficou certo a gente mandar até... Ela falou, vocês têm que mandar até 20 ou 15 para as 8 para chegar lá. Ela acho que faz o layout, não sei, toda a programação lá deles. E aí o livro, aí a minha filha mandou tudo que tinha que fazer. Aí ela veio aqui, Daniel, para a gente jantar. Aí a moça ligou, porque já estava combinado da gente mandar esse arquivo. A moça ligou e falou, olha, Helena, eu preciso que você mande o arquivo separado da capa. Aí eu falei, olha, fala aqui com a minha filha, porque eu não entendo muito esse negócio de arquivo, de mandar arquivo, eu vou deixar para ela. E aí passei o telefone para ela conversou, tudo, né? E aí a moça explicou, olha, falou para minha filha, você manda a capa separado do arquivo do livro, né? Porque a gente vai fazer separado depois, né? Monta certinho. E aí fomos para a casa da minha filha mandar esse arquivo e tudo mais. E a minha filha mandou 15 para as 8, era o horário. E aí ela mandou, só que quando ela tirou a capa do arquivo, ficou tudo desatualizado, o índice com as páginas, porque mexe, entendeu? Não sei por quê, né? E aí mexeu. E quando a minha filha viu, ela já tinha mandado. E aí ela ficou apavorada, ela falou, meu Deus. Saiu fora de ordem. Saiu. O índice, tipo assim, estava certinho, mas as páginas estavam tudo errada. Porque a hora que você tirou a capa, desatualizou tudo as páginas.
E aí, a minha filha, quando viu, ela falou, mãe do céu, tem que ligar correndo para a moça não mandar, porque assim, é automático. Manda já para a gráfica e não tem como, né? E aí minha filha, olha, não manda, já ligou para a moça, não manda, porque na hora que eu tirei a capa, desatualizou tudo, eu tenho que arrumar. E ela começou a arrumar 100 páginas, uma correria. E eu não gosto de agitação, fiquei bem tensa. E aí ela começou a arrumar correndo. E aí o livro foi 7:55. E aí chegou lá, até ela fazer tudo, a programação, chegou 8:05, e já com a data de 8/9. E aí eu perdi a data do 7/9. Do 7/9. É. E aí eu fiquei tão frustrada, Daniel, que aquilo lá tirou a minha paz. Olha para você ver, algo tão simples. Eu não tinha me programado. Porque quando na vida tudo tem que ser programado, e eu não tinha. E aí eu me frustrei. E aí eu falei, mas não é possível, Deus. Aí liguei para a moça no outro dia, no horário comercial, e ela falou, olha, Elinai, não tem como, não depende de nós aqui. A gráfica é tudo automático, feito pelo site. Não tem como ninguém mudar nada. Aí eu olhei lá na minha conta do site, estava lá, 8/9, a entrega. Aí eu fiquei chateada, mas falei, bom, eu não posso fazer mais nada. Me frustrei, fiquei triste. Porque você queria no 7/9, no dia do aniversário. Porque estavam todos meus parentes aí, então era interessante, né? E daí, para minha surpresa, tocou a minha campainha. Dia 6/9, veio um carro de Bauru. Ele falou, mandaram eu vir entregar esse livro aqui. E eu não acreditei. Minha filha, eu não acredito, mãe. Chegou o livro. 6/9, 2 dias antes. Tudo certinho. Tudo certinho, baladinho, certinho. E então, até nisso, nos mínimos detalhes, Deus estava me ajudando, me auxiliando, porque eu não estava sozinha nesse propósito, né? E eu nem sabia, para falar a verdade, qual era esse propósito. Eu não estava entendendo, Daniel. Sabe uma pessoa que ela está num propósito, mas ela nem está entendendo por que ela está num propósito? Lá na frente, eu comecei a entender. E aí, o livro chegou. E foi uma bênção. E daí, Daniel, também teve o quarto e o último sinal, que foi 1 mês antes de eu terminar o livro, eu comecei a ter dores no corpo meu inteiro. E não, eu não gosto de me engrandecer, porque eu acho muito feio isso. E eu já vi pessoas falando, olha, eu não tomo um comprimido, eu não tomo um remédio, e eu não gosto de falar assim. Mas, na verdade, eu nunca tive dores no corpo. É incrível, minha filha fala, mãe, você não senta, você não... E está tudo bem, e eu agradeço a Deus por isso. Mas eu estava com dores desde da cabeça aqui até a ponta dos pés. Eu não dormia, não podia nem virar para um lado nem para o outro. E quando eu respirava, doía tudo. E aí eu mandava meu esposo levantar eu de manhã, porque não levantava. A coluna travou tudo, as pernas, os braços, as mãos, os dedos inchou. Era algo assim fora do comum. Será que é devido à tensão de escrever o livro e voltar tudo ao passado? Não, porque... O que você acha que era essa dor que você sentia? Eu acho, Daniel, eu fiquei pensando que talvez... Era algo espiritual, porque não pertencia a Deus essa dor. Sim. E eu percebi que não. É algo que queria me... Lutando contra. E eu estava ali lutando contra. E só para você ver que Deus estava comigo, foi um sinal assim que eu sofri. 1 mês eu comprei corticóide, eu vi e tomei... Mas não fazia nem efeito. E aí eu arrastava as pernas e andava. Gente, deu problema no nervo ciático, coluna, a dor passeava. E aí eu entreguei o livro para a gráfica às 8 horas, né? 7:55. E eu dormi a noite inteira. E no outro dia levantei, dei um pulo da cama igual sempre eu fiz. Meu marido falou... Normal, a dor tinha ido embora. Mas... O que aconteceu? Parece que você está normal. Eu falei, Jesus me curou. E aí desci já correndo a escada igual toda vez eu faço. E aí não tive mais dores até hoje. E tomara que eu não tenha ainda. Graças a Deus. O propósito foi
cumprido, né? O livro chegou. Realmente, lembrando que no dia do aniversário do pastor foi uma surpresa para todos nós, que ninguém sabia desse livro, né? Que a gente programa o aniversário do pastor presidente, tem a programação toda normal. Aí esse que, de repente, sobe ao púlpito a Náia. Coisa incomum. Incomum, né? Para quem me conhece, né? Na verdade. Para quem a conhece. Incomum para quem a conhece, eu digo, nessa geração. Porque eu já conheço a Náia há muito tempo, né, Náia? Pode Náia, falar quem sou tecladista, né? Tocou no grupo vocal. Quando a Náia mudou para Ourinhos, veio, né? E tocava na banda. Tocava requinta. Tudo que tinha, clarinete, né? Ou requinta? Requinta, toquei clarinete. Tocou tocava prato. Tudo que vinha. Eu era uma pessoa muito dedicada mesmo na obra de Deus. Extrovertida era. E divertidíssima. Demais. Demais a conta. Mas mais tímida, né, Daniel? Isso tímida. Aí sim. Nunca gostei assim de estar falando. Mas muito divertida. Bom, vamos ao próximo? Vamos. Qual o retorno, depois de todo escrever esse livro, qual o retorno que você teve com esse livro, Náia? E como você define sendo um propósito realmente de Deus? Teve algum retorno financeiro do livro para você? Não, financeiro não teve. Na verdade, eu paguei o livro, você né? Pagou o livro. E o que eu vendi foi tudo para a obra de Deus. Eu acertei. Destinou tudo à obra. Acertei com a missão e com a assistência social. E foi gratificante, porque não tem preço. Quantas tiragens? Eu fiz só 100, Daniel. Só 100? Só. Aqui está. Está aqui o livro. Só 100. Tá? Relatos, memórias da filha do pastor, relatos de lutas e superação da família do pastor Dorival Gonçalves de Moraes. Quem teve o prazer de comprar e ler o livro, eu li, realmente é algo... Quem conhece, né, a família do pastor Dorival, quando eles chegaram aqui em Ourinhos, realmente é maravilhoso. É um livro maravilhoso. Infelizmente, não tem mais. Mas eu vou fazer um e-book agora, né? Estou programando já. Um e-book. E vai ser também para a obra de Deus. Então, você não teve retorno financeiro nenhum. Não. Todo o dinheiro destinado na venda do livro foi revertido para a obra de Deus. Foi. Então, depois que eu escrevi o livro e acertei o dinheiro com a igreja, e eu sou muito ansiosa. Tipo assim, eu não via a hora de acertar o dinheiro assim. Então, eu fui lá umas 2 vezes conversar com o pastor Júnior, porque eu queria... Eu sou assim, eu começo, eu que já quero ver o fim. E é uma pessoa difícil, assim. Mas... Eu até uma pessoa, Daniel, da minha família, no dia que lançou o livro, ela fez uma pergunta... Náia, qual a finalidade do livro mesmo? Você escreveu com alguma finalidade, né? O que é? Eu não sabia responder. Porque nem eu sabia por que eu escrevi o livro, Daniel. Olha que coisa. Você escreveu um livro de 100 páginas, nem você saber o porquê que você escreveu. E aí eu fiquei travada. E, olha, que chato uma pessoa não saber falar o porquê que ela escreveu um livro. E aí eu falei, olha... E fiquei gaguejando assim. Então, a finalidade é porque a nossa família tem uma história muito de superação e Deus nos abençoa, a gente está até agora aqui de pé. Mas, Daniel, não era isso. Lá na frente tinha um propósito. E aí, eu fiquei até chateada que eu não soube me expressar. Qual a finalidade de eu escrever esse livro? Mas os propósitos de Deus, ele tem continuidade. A gente acha que Deus te colocou num propósito de você escrever o livro e parou por aí. Não. Bebe uma água aqui. Todo o propósito que Deus coloca na nossa vida, na nossa mão, tem uma finalidade. Né? E lá na frente, às vezes, nós não vemos hoje, mas talvez lá na frente tenha uma resposta definitiva de Deus. Pode ser a longo prazo, mas a resposta muito a longo vem. prazo. E aí eu vendi praticamente quase todos, acertei com a igreja
E eu queria esquecer essa etapa de livro. Eu sou assim mesmo. Eu tenho umas fases assim. Eu sou de fases, né? E aí eu queria esquecer aquela fase daquele livro. Eu queria apagar assim de tudo. Tá tudo bem. Eu já escrevi um livro, já vendi. Deus abençoou, já acertei com a igreja e acabou. Mas eu comecei a receber muitas mensagens. Mas muitas mensagens inbox falando comigo e no Zap. E as pessoas me encontravam na rua. Nunca recebi tantos abraços. E eu nunca imaginei que uma pessoa ia me abraçar e chorar no meu ombro. E aconteceu. Pessoas que tiveram acesso e leram o livro. É porque, assim, o que Deus tem me mostrado é assim. Quando você olha para o lado material de algo, por exemplo... Talvez uma pessoa ela leu esse livro, mas ela leu pelos olhos materiais. Ela não viu nada de diferente ali, porque ela até viu defeito. Ela me dá um livro aqui. Ela olhou o livro e falou. Ela viu a história de uma família. Aí ela olhou aqui, nossa, mas por que colocou essa cor aqui? Essa cor, por que eles não deixaram um pouquinho mais verde? Ele só vai ver defeitos. Nossa, mas erraram aqui uma data, mas... Nossa, aqui não está legal. Nossa, a Naya está se vitimizando, hein? Ela se vitimizou nesse livro aqui, hein? Ela só viu pelos olhos material. Mas quem olhou pelos olhos espirituais recebeu algo da parte de Deus. Recebeu algo que veio diretamente de Deus e não de mim, que eu não sou ninguém, eu sou mais, né? E aí, Daniel, começou a acontecer muita coisa. Um dia eu fui ao mercado com a minha filha, Débora, e uma irmã, quando ela me viu, ela falou assim: como que eu esperei por esse momento? Como eu esperei para te ver e te dar um abraço e te dizer muito obrigado, minha irmã. Olha, eu estou até arrepiada aqui, irmã. Olha aqui. Esse livro transformou a minha vida, ela falou. Eu tinha mágoa de uma pessoa e, através da leitura desse livro, eu consegui perdoar essa pessoa. E eu nem lembro mais daquela mágoa. Jesus tirou do meu coração. E Ele tem me transformado. Eu tenho cultuado os cultos. Ele tem sido diferente. O livro, ele transformou a minha vida. E aí, a minha filha olhou para mim e falou: mãe, está dando frutos o livro. E acredita se quiser, Daniel, no mesmo dia, era uma terça-feira que eu fui no mercado. Eu fui no culto à noite e cheguei com meu esposo e uma pessoa veio correndo: Naya, eu quero falar com você. Aí eu falei para o meu esposo assim: no refeitório ali, sobe na igreja, lá na nave, que eu vou ouvir ela ali, ver o que ela quer. Ela falou: olha, eu esperei tanto para te ver, para te dar um abraço. Ela falou a mesma palavra que a irmã lá falou do mercado. Eu esperei tanto para te ver, para te dar um abraço. E aí ela chorou no meu ombro. Aí estava a resposta que você não conseguiu dar para o membro da família, né? E ela falou assim, mas a pessoa que perguntou, ela não perguntou por mal. Qual, né, a finalidade desse livro? Sim. E eu não sabia, porque quando o propósito vem de Deus, a gente não tem respostas. As respostas... Vem ao longo do tempo. E talvez nem venha, Daniel, mas assim... Está tudo na mão de Deus. Nós não temos que saber todas as coisas. Tem muitas coisas que nós nem vamos saber. E são propósitos que vêm direto de Deus. E aí essa irmã, ela me abraçou e falou: olha, sabia por que eu estou aqui hoje? Eu nem estava quase vindo nos cultos. E eu tenho muitos problemas, até de saúde. Mas olha aqui, eu estou arrepiando. Olha aqui, eu não posso falar a palavra do seu livro. Que Deus tem tratado tanto comigo esse livro, e hoje eu estou aqui. E essa pessoa estava tão feliz, e ela nunca tinha visto ela participando tanto assim, e ela estava feliz, e subiu lá e cantando, e entrou em vários departamentos para participar. E isso me deu muita alegria, porque eu não tive retorno de dinheiro.
E eu nem queria, porque dinheiro, eu sei que Deus vai me dar de outra forma, né? Mas esse livro, para salvação de almas e para edificação do cristão, ele está sendo assim, para mim está sendo uma surpresa. E aí as pessoas começaram a procurar eu, e todo mundo que vem chorando, que está arrepiado. Agora, isso serviu para mim entender que quando a gente vai fazer algo, a gente tem que olhar pelo lado espiritual, não pelo material. Então, quem olhou pelo lado espiritual recebeu muitas bênçãos de Deus. E essas pessoas que olharam, né, pelo lado espiritual são realmente as pessoas que estavam precisando de algo. É verdade, os planos, né, de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. Não é que aquela pessoa leu o livro e com os outros olhos fez errado. Não, tudo bem, mas só que, né, de repente o livro atingiu em cheio aquela pessoa que estava necessitando urgentemente, não é verdade? Verdade. Então Deus tem os seus propósitos, né? Sim. De repente atingiu. O livro poderia atingir somente uma pessoa. Isso que eu pensei. Só Na uma. verdade, se tivesse... eu acredito, Daniel, eu não tenho os números Deus aqui. move céus e terras por uma pessoa. Eu vendi 100 livros. Se tivesse uma pessoa falado o que aquela irmã falou para mim, as duas, uma delas, tanto faz. Eu já estava muito grato a Deus, porque eu não tenho ideia e eu nem tenho números, mas passou de 40 pessoas que me procurou. Então, assim, Deus trabalhou, né, Daniel? Claro. Apenas um livro com a produção independente, sem muita coisa, né? E na minha simplicidade, porque eu sei que o meu jeito de ser, de falar, de pensar, eu tenho o meu jeito, né, Daniel? Sim, sim. Mas Deus foi fiel. Ele é fiel. É fiel. Naya, você tem algum testemunho de algo que você realizou e sentiu que Deus recebeu? Olha, Daniel, eu vou contar algo que talvez você não saiba. Mas quando eu tocava piano na igreja, né? Para vários conjuntos, e eu tocava para o vocal. E eu estava tendo um congresso na época, e o vocal foi cantar um hino. E aí, quando o vocal ele acabou o hino, terminou o hino, que eu fui sentar no meu banco, a preleitora do congresso, que é uma preleitora do Paraná, que sempre vem para cá, eu não irei falar o nome, né? E ela, eu não sei de onde que se ela estava sentada no púlpito ou ela estava sentada nos primeiros bancos, eu não lembro. Eu não prestei atenção. Quando eu fui sentar, ela é miudinha. Ela chegou com uma autoridade e ela apertou meu braço, que eu sinto até hoje o jeito que ela sentiu, porque ela estava com uma autoridade de Deus. E aí ela falou: minha irmã, o que Deus mostrou para mim agora, eu preciso te contar. Na hora que você estava tocando o piano, eu vi um anjo do lado direito do piano e outro anjo do lado esquerdo do piano. E cada anjo estava com uma taça na mão. E todas as notas que você dava, não escapava uma nota, saía pérolas, sem parar. E cada anjo, minha irmã, eles iam recolhendo as pérolas. Não caía uma pérola no chão. E isso foi o louvor inteiro. Ela falou que o que Deus mostrou para ela, ela estava assim... Você percebia que ela estava no Espírito Santo de Deus mesmo. E aí ela falou que todos os anjos pegavam as pérolas e ela falou: Deus está se agradando da sua adoração. E essas pérolas vão ser guardadas. Amém. Eu lembro muito bem que naquela época, né, eu canto no vocal também, você tocava, e nessa época o vocal não tinha bateria, era somente o piano e um baixo, né? Você lembra, né? Sim. E o vocal cantava logo atrás do púlpito. Sim. Não é como hoje, né? Foi feito várias reformas na igreja e o vocal canta agora ali na frente. Era
tinha o púlpito, né? Os pastores, presbíteros. Na última carreira era que ficava o piano do lado direito, baixo do lado esquerdo, e o vocal cantava ali. Naquela época não tínhamos ainda o ritmo, né? Com bateria, como hoje já temos. E realmente era só baixo e piano. E quem segurava tudo ali era o piano. É. Né? E tinha um som muito bom, né? Então, Era. isso ajudava muito também, né, Daniel? E então, mas assim, até teve outro dia também que eu estava tocando um hino da harpa e veio um irmão que fazia um trabalho aqui em Ourinhos, direto nas ruas. E aí ele veio e falou que também Deus estava se agradando muito da minha adoração. E isso, Daniel, não é para mim se engrandecer, porque toda adoração é somente a Deus. Sim. Né? E aí eu fiquei pensando, passaram anos e Deus começou a colocar isso no meu coração. Porque Ele tem o poder, se Ele quiser apagar algo da sua mente, Ele apaga. Como uma borracha. Mas se Ele quiser colocar muitas coisas nos seus pensamentos, Ele coloca. E Deus me despertou. E aí eu falei. Fiquei analisando a minha vida. Pensei, o porquê que Deus se agradou com a minha adoração. Eu me questionava o porquê. Aí, Deus me levou. Olha que coisa, Deus me levou ao passado. E aí eu vi, eu entrando na igreja já com a pastinha, porque eu tocava com a pastinha, né? Sim, sim. E aí, quando eu entrei na porta ali, que é a porta que você entra ali do bebedouro ali, eu já arrepiava que o Espírito Santo já estava em mim ali, entrando na porta. Eu lembro que eu chegava, já ajoelhava. Eu lembro que eu participava dos louvores, da adoração a Deus, porque o culto a Deus, né, é isso aí. E aí... O culto a Deus começa desde que você pisa. No comecinho. É ali que começa a sua tem adoração. que ter programação. Exatamente. E aí, Daniel, Deus, ele me despertou e aí ele me levou, ele dá visão para mim. Acredita? Ele dá visão. E aí eu lembro que nessa visão eu me vi sentada, glorificando a Deus. Eu me vi orando pelo apelo. E aí Deus mostrou, eu recebia, porque você não tinha maldade no coração. Você era pura de coração. Você não tinha competição com ninguém. Era só o Espírito Santo. E você estava fazendo o melhor para Deus lá. E aí Deus veio falando muito comigo todo esse tempo. Qual é a diferença de uma adoração perfeita para Deus? Para Ele receber. E isso, Daniel, ele está mexendo muito comigo. Porque tem uma frase que ela está por aí nas redes sociais e às vezes a gente nem gosta de ouvir essa frase mais, mas ela tem algo que é verdadeiro nela. Se você lê ela, olha, adoração não é só a música que você canta ou toca. A adoração também é a vida que você leva quando para de cantar ou louvar. Aí... tem muita gente que confunde adoração, né? O adorador de verdade. Tem um louvor que fala sobre o adorador de verdade. O adorador de verdade não é só... eu sou um adorador, né? Tá. Vou na igreja, eu toco um instrumento, eu canto, tenho uma boa voz, eu sou um bom músico, eu trabalho bem meu instrumento. Aí, dependendo, né, da pessoa, acaba até tendo uma forma de competição. E isso não é adoração. Não, é adoração. É desde quando você entra na igreja, dobra os seus joelhos, ali começa a sua adoração. Canta os hinos da APA, né? Solfeja os outros hinos que os outros grupos estão cantando. A sua adoração é do começo ao final do culto.
Aí, quando você vai prestar a sua adoração no grupo que você participa ou dentro da igreja, aí você vai estar cheio já. E eu não tinha mesmo uma competição e nunca tive isso, para falar a verdade. Isso não é saudável. Por quê? Eu vou te contar. Uma vez chegou até uma irmã e perguntou, aqui se minha neta, tipo, ela aprendeu teclado, não vai ter oportunidade, né? Nem lugar para ela, né? Eu falei, vai ter sim, nós precisamos tanto, mas tanto de músicos aqui. Ovelha gera ovelha, que né? às vezes, eu quero faltar, não pode, entendeu? Então, isso aí não existe. Até eu dei aula lá. Sim, Daniel, eu toco, mas eu não sou uma música profissional. Eu já até tentei aprender mesmo bem, mas não entra mais assim na minha cabeça. Eu peguei um jeito já de tocar. Você tem noção que foi você, não só você, mas você também, a sua irmã, temos que lembrar aqui dela, a Elian, que introduziram o teclado piano na Assembleia de Deus, Ministério do Belém Ourinhos, que até então não tinha, né? Quando chegou a Elianai e a Elian, né, simplesmente colocaram no templo antigo um baita de um piano de cauda. É verdade. Que coisa linda, um som divino, maravilhoso, né? E pegando um gancho nisso que você falou, a obra de Deus é grande. Ela é muito extensa. Ovelha gera Sim. ovelha. Hoje, eu não estou como músico, como cantor de um grupo, estou como dirigente, segundo, terceiro dirigente. Né? Exatamente. Mas eu faço isso para Deus. E faço isso como um de coração. Espero que outras pessoas estejam sendo espelho para outras pessoas também, sim, amanhã ou depois, ocupar o meu lugar. Né? Ocupar o meu lugar na forma de continuar o trabalho. Verdade. E eu vou continuar adorando de outra forma. Seja ali no banco, adorando a Deus, mas espaço tem para todos. Assim, sempre pensei assim, se você sabe de alguma coisa, repasse. Sim. E teve uma vez que eu estava com uns 30 alunos da igreja, assim. Vinha aqui em casa, eu ia na Vila São Luís, podia chover pedra que eu estava lá. Eu estava lá mesmo. Então, tipo assim, até o teu sobrinho, eu dei umas dicas, umas 4 aulas, ele aprendeu. Então, tipo assim, repasse o que você tem de melhor na casa de Deus. Exato. Para quê? A gente segurar para nós. Guardar, né? Porque, na verdade, nós vamos embora daqui logo, né, Daniel? Não vamos ficar para semente, né, Nai? Não, e aí? O tempo vai passando, a canseira do corpo é normal vir, e nós temos que passar de uma forma assim, mais simples para a pessoa entender, passar a batuta para o outro. Olha, até aqui eu estive, né? E daqui para frente segue com você, com o mesmo propósito, orando. A obra de Deus segue caminhando, eu vou para outro campo, mas dentro da igreja, continuar a minha adoração de uma outra forma. E aí, Daniel, aí que as coisas se complicam aqui nessa frase que eu acabei de falar. A adoração não é só a música que você canta ou toca, a adoração também é a vida que você leva quando para de cantar ou tocar. Exato. Aí tem a história. Você tem sido um bom vizinho? Será que a gente... né? Será que você tem sido um bom patrão? Um bom funcionário? Um bom esposo? Uma boa esposa? Será que nós temos sido bons filhos? Será que eu sou uma boa mãe? Será que você é um bom pai? Será, Daniel, que nós temos sido bons membros? Ou a gente não respeita o ministério, tratando eles como tratar qualquer pessoa, desrespeitando na rua assim, trata. Vai fazer isso, não vai? Tipo assim, entendeu? Sem respeito, a gente tem que lembrar. Deus que ungiu eles para estar lá. Deus que ungiu. Eles não estão lá por conta própria. Esse trabalho é um dos trabalhos mais difíceis. Eu escrevi o livro, Daniel, e quem não leu, eu vou vender ele em e-book e vai ser para ajudar a obra de Deus, né? E tipo assim, tem muitas histórias ali que meu pai passou.
Mas, assim, o que eu lembro, tem coisa que eu não posso nem falar aqui. Só uma pessoa que é ungido de Deus para passar por o que passou e até hoje sofre as consequências, né? Então, eu penso assim, eles foram escolhidos para estarem lá. E se eles fizerem algo que não agrade a nós, aí é entre eles e Deus. Porque cada um, né? Cada um dará conta dos seus atos aqui. Não tem como correr. A Deus. A Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque eu não consigo desrespeitar nem o meu pai como pai, mas juntando como pastor, eu não consigo desrespeitar ele. Às vezes eu quero falar algo para ele, eu sento, olho no olho e eu brinco, eu falo, errou, hein? O senhor errou feio, hein? Aí rindo assim, ele falou, será? Eu falei, muito. E é dessa maneira que eu converso com ele. Porque, na verdade, também a Bíblia fala, né, para honrar os seus pais. Né? Mas mesmo o respeito de um pastor, do ministério, as pessoas têm que ter mais amor. Os diligentes de igreja, sabe? Porque eles têm lutas diárias. As lutas deles é igual nós, né, Daniel? Eu acho que é muito maior então, que nós nem imaginamos, né? Mas assim, e tem gente que já chega lá já tratando mal um dirigente de uma congregação ou do setor que está, né? E não é desse jeito, porque é para o reino. Aqui não é glória para ninguém, glória para nós. Quem quiser glória para si, Deus tira de perto, porque a glória é somente para Deus. Porque nós não estamos falando no material, glória para si, é no espiritual, entendeu? Então, é mais sério que nós imaginamos, viu, Daniel? E aí vem a pergunta. Será, Daniel, como que está a liderança das igrejas? Aí eu me pergunto, você tem sido um bom líder? Qual é a sua matemática em sua liderança? É adição e multiplicação? Você soma, você ganha sempre mais membros, sempre mais componente, sempre mais pessoas para estarem ali? E esse número vem multiplicando? Ou a sua matemática na liderança é a subtração e a divisão? Aí tá. Que cada vez mais magoa, não entende as pessoas, trata mal e cada vez mais diminui e acaba dividindo com desunião e algumas panelinhas. Mas Deus está vendo tudo isso, Daniel, e Ele tem me alertado. Aí, Daniel, algumas pessoas podem falar, mas Náia, quem é você para falar de líder? Você nunca foi líder. Lá atrás, Daniel, até surgiu uma vaga para mim ser líder. Surgiu, né? Surgiu. E tu não pegaste? Não, não peguei. Por quê? Porque eu choro. Porque são almas. Você tem noção que uma mãe, ela consagra e ela jejua, às vezes, 30 dias no mês, para que o filho vá para uma igreja e muda um caminho errado que ele está? Você tem noção que uma mãe, ela ora dia e noite, 24 orando para o filho ficar firme com Jesus? E aí, Daniel, se eu machucar alguém, isso vai custar muito para mim. Então, eu prefiro... Eu me acovardei. Eu fui covarde. Eu não quis. São almas, Daniel. São vidas. Sim. Você entendeu? E não é assim, brincando, que você pode machucar um e machucar outro. Como se fosse... você pega uma posse ali do cargo e ele esquece que ele está trabalhando para o reino.
Ele não está trabalhando para nós aqui. E lembrando que um bom líder, uma liderança, primeiramente, começa dentro da sua própria casa. É verdade. Né? Dentro da sua própria casa. É verdade. O verdadeiro líder, ele nasce ali dentro da sua casa. Né? Você não consegue liderar ou segurar A, ou B, C, filho. Tal. É difícil. Então, a liderança começa dentro de casa. Aí, depois de dentro da sua casa, aí você vai ser líder de um grupo, de algo dentro da igreja, porque aí você tem como fazer com que a sua liderança seja percebida e seja, de uma certa forma, aceita. Não é verdade? Sim. Porque o verdadeiro líder é aquele que os seus liderados olham e já sabe, pelo olhar dele, o que ele quer. Né? O líder chegou. Respeito. É verdade. Respeito. Né? E aí Deus tem falado muito comigo, porque enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Intimidade com Deus sempre valerá mais do que qualquer cargo ou posições. Tem os dois. Tem intimidade. E tem o seu cargo. Tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, ele jamais, ele fere. E Deus tem falado muito comigo porque está invertendo os papéis e os valores dentro da igreja. Porque é uma hierarquia, Daniel, que Deus coloca ali ungido, o ministério, a liderança e os membros, né? Sim, sim. E aí, tipo assim, o que Deus tem falado comigo, mas Ele tem falado muito, Ele não tem falado pouco. Para mim escrever esse texto, Daniel, eu estava passando pano na minha cozinha. E Deus falou comigo. E Deus fez eu chorar. Eu vi muitas almas magoadas. É o que mais você vê. Ai, fulano me magoou. Ai, esse crânio me magoou. E sai da igreja magoado, não quer mais ir na igreja. Gente, nós estamos brincando. Tem gente que fala, Jesus não vai vir. Brinca com isso. Tem coragem de brincar que Jesus vai vir, que desde quando a avó dele nasceu, falava que Jesus ia vir. E aí eu te falo, Jesus virá. Vai. E não tardará. E as profecias estão se cumprindo cada vez mais. E tipo assim, quando Noé foi fazer a arca, quem não obedeceu, e um dia choveu e Exato. ficou de fora. Então, nós temos que vigiar. Sim. E sobre a liderança, estão invertendo os valores. Às vezes o ministério tem que se curvar, e o líder faz o que quer. E se o ministério falar alguma coisa, há uma rebelião. E não é para isso que Deus colocou cada um no seu ministério. Não é. Foi para abençoar, para trabalhar para o reino, para ganhar almas. Tipo assim, a liderança não pode pensar em peixe pequeno, ele tem que pescar redes de almas, encher a sua rede de almas. E Deus, eu não sei, tem hora que a gente fica sabendo de algumas coisas e a gente fica triste, magoado, a gente fica triste. Não estou entendendo para quem que eles estão trabalhando. Para quem, Daniel? E Deus, como que fica isso? Como que está o pensamento de Deus sobre tudo isso? Não sei. Agora, a glória é totalmente para Deus. E tem gente brincando. Às vezes eu viajo, o pessoal conta algumas coisas assim. É muita gente entristecido. Eu não vou mais naquela igreja porque eles machucam e não sei o quê. E não foi para isso. A igreja não tem culpa disso. Porque são as pessoas que fazem isso. Então, não está mais na hora de ninguém machucar ninguém. Abrace, ganhe, lute pelaquela vida. Né, Daniel? Traga próximo, né? Mas é por isso que eu te falei. Muitas pessoas falam, mas quem é ela para falar lá? Ela não é líder.
né? Não está em nenhuma liderança, mas não quero, nunca quis, porque são almas e não tem preço para mim. Para mim não tem preço, Daniel. E até a minha sobrinha, ela trabalha na missão, sabe? Ela tem o jeito dela lá de trabalhar, vai para outros países, né? E Deus leva eles lá para falar, para pregar para pessoas que nunca ouviu falar o nome de Jesus. Então, você imagina o tanto de gente que não conhece Jesus. E Deus usa, sabe? Cura e libertação. A gente sempre eu vejo os vídeos dela lá e Deus abençoa. E cada um trabalha do jeito que Deus mandar lá. Agora, faça missão aqui na sua cidade. Faça missão aqui no seu serviço. Faça missão na igreja. Como que faz missão na igreja? Sempre está abraçando o seu irmão, né? E olhando nos olhos, vendo os seus problemas e sempre conquistando cada vez mais, somando cada vez mais as almas para o reino de Deus. Hoje nós vivemos num mundo imediatista, né? Tudo é para hoje, tudo é para agora, tudo é para já. E realmente aquele amor, né, que tinha de outrora vai se esfriando. Com a tecnologia, o avanço da tecnologia, tudo vai acabando. Hoje, difícil, né? Isso aqui tem separado muito, Tem, né? Esfriado muito por várias razões, né? As pessoas tomam tempo olhando. Nesse aqui é um aparelho muito importante no nosso dia a dia e também devido a outros assuntos que de repente vem surgindo, as fofocas, algo, né, que vem distanciando mais um dos outros. E Né? aí, o importante hoje é você chegar mais. então, mas o que dá mais tristezas no nosso coração é que às vezes você vê a igreja sofrendo. E aí vê a igreja padecendo, parece estar, sabe? E talvez não é lá o problema. Somos nós. Nossa. Você entendeu? Porque, como eu te falei lá do piano, eu fazia diferente, né, Daniel? Eu levava a sério, eu não tinha... E era tão puro que era para Deus mesmo, não tinha como falar que era para outra pessoa. E eu senti a alegria do Espírito Santo na minha vida. Eu sou batizada com o Espírito Santo e Deus falava assim muito comigo. Temos que voltar aos bons tempos do passado. Sim. Temos que voltar. Né? Tem muita gente, muitas pessoas que falam, a gente não pode... tem muitas pessoas até, líderes, né, que são contra a relembrar o passado. O que passou, passou, estamos em outra época. Não. Né? Eu sou grato a Deus e grato à geração dos meus irmãos. A geração lá atrás. Né? Porque foi espelho para a minha vida espiritual, para eu chegar até o momento aqui e de estar trabalhando na casa de Deus. Tive espelho. Foi a geração. Né? E daqui para frente? Se a gente continuar nessa friagem. Então. E o que nós estamos preparando para o futuro? Mas tem como reverter esse papel? Tem. Tem como, se cada um se conscientizar. A sabe? palavra, né? Mudar suas atitudes. Sim. Tem gente que fala assim, olha... esses dias uma pessoa falou, olha, aquela pessoa não muda nunca. Eu falei, muda? Muda a partir do momento que a pessoa quer mudar. E aí Deus trabalha. Aí Ele dá lugar para Deus e Deus trabalha. Mude. Vale a pena mudar. Você sabe por que vale a pena? Nós estamos indo embora, Daniel. Olha para você ver quantas pessoas que foram embora por esses dias. Amigos, irmãos, parentes... foram embora. Foi a conversa que você falou agora há pouco, que muitas pessoas falam, Jesus não vai voltar. Ele vai voltar. Vai. De uma forma coletiva para todos nós. Sim. E, de repente, de uma forma individual. Ele pode vir para mim, hoje à noite. Sim. Como vir para você? De repente, eu posso deitar e Jesus me recolher. Então, nós não sabemos o dia nem a hora que ele vem de uma forma para todos. Né? É mais ou menos isso. Ele pode vir... para um hoje, para outro amanhã. Todo dia Jesus está voltando para alguém. Para alguém. Todo dia ele está recolhendo alguém. E para esse alguém, ele voltou. Agora, se a pessoa está preparada ou não... Então, mas é isso aí, Daniel. Tem como a gente mudar sim. Tem, vai depender
da gente. Ó, esses dias a minha filha até brincou, a Débora. Mãe, tem um negócio, tem algo em você que é muito feio. É um costume, é um defeito muito chato, mãe. E aí eu peguei e falei, qual deles, filha? Porque eu sei que eu tenho muitos defeitos. Não adianta eu querer vir aqui e mostrar que eu sou uma pessoa e não sou. Não somos Mas perfeitos, né? Eu falei, qual que é, filha? Explica aí. Olha, mãe, você tem um defeito que quando a pessoa está conversando com você, de repente, você vem igual um jato, assim, você pula a conversa deles e começa a falar outro assunto. E a pessoa fica tão sem graça, e a pessoa até esquece que estava falando. E aí, eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça. Não, filho, eu tenho que mudar mesmo. E daí, esses dias, foi uma pessoa na loja e falou 1h20 e eu não conseguia entrar na conversa. Porque quando eu ia entrar, eu lembrava do meu defeito. Então, tem como a gente querer mudar. A gente tem que conscientizar. Isso não está fazendo bem para a obra de Deus. Isso não está sendo legal. Eu estou machucando pessoas que a mãe está orando 24 horas. Porque a gente que é mãe, você é pai, você sabe, a gente quer o melhor pelo filho. Você imagina você orar, jejuar, consagrar, aí teu filho vai lá e uma pessoa machuca? Isso é muito duro, dói, Daniel. Eu fico muito feliz, às vezes, quando eu ligo para minha filha, porque a gente tem prazer de saber que os filhos da gente estão trabalhando para o reino de Deus. Sim. E aí eu ligo para minha filha e eu falo, filha, tá tudo bem? Ela falou, mãe, eu não vou poder falar hoje, eu vou hoje trabalhar como voluntária cedo à tarde à noite, que é no domingo, né? Aline. Então, tipo assim, está envolvida com a obra de Deus. Isso é gratificante, sabendo que o seu filho não está no caminho errado, entendeu? E está ali envolvido, isso é gratificante. É só Deus que faz essas coisas, Daniel. Então, o que eu falo, tenha cuidado com almas. Almas. Muito cuidado. É um preço... Não tem preço, Daniel. O valor de uma alma é Não muito alto. Tem preço, não alto. tem preço. E Deus dará, e você dará conta, né? Então, vamos dar conta. Vamos dar conta. Agora, Naya, qual o propósito de todos nós irmos à igreja? Muitas pessoas até perguntam, né? Mas na igreja de novo? O que você vai fazer na igreja? Qual o propósito? Tem um propósito. Tem. É assim, muito... Não é só ir por ir, né? Não, porque muitas pessoas, e até a gente, às vezes, a gente passa distraídos. A gente vai na rotina, entendeu? Tem que ir. 7h30 tem que estar lá. Só que existe um propósito. E o propósito não é ficar conversando e brincando. Eu tenho neto. Às vezes é normal, criança não para, Daniel. Por quê? Ele não entende muito a linguagem do adulto que está lá pregando sobre a Bíblia e trechos bem diferentes e bem, né? E eles não entendem. Graças a Deus que temos a escolinha, né, dominical e a salinha das crianças, porque lá a criança vai aprender com imagem, da forma deles, né? Ilustrações e tudo mais. E a criança vai entender. E nunca mais ela vai esquecer. Isso ela pode, olha, crescer, desviar da igreja. Ela vai lembrar daquelas histórias bíblicas. Então, às vezes a gente fica distraído. Tem pessoas que vão na igreja porque ele tem que usar uma roupa nova, mas ele não foi lá com o propósito de cultuar a Deus. Tem outras que vão lá porque eu preciso falar com o irmão, dar um recado. Ele vai lá para resolver algo dele. Outro sai na hora do culto para resolver algo no próximo culto. Só que está tendo um culto lá. E aquele culto não é para nós. Aquele culto é para Deus. Exato. E eu acho uma falta de respeito isso. E o local do culto é um só, né? Eu fico assim, indignado, porque... Está andando para resolver algo de outro culto. Mas, gente, está tendo um culto ali. E o culto ele é direcionado totalmente para o Rei dos Reis. E aí eu fico me perguntando, está sem propósito. E então... Eu vou só no culto para tocar meu instrumento, fiz a minha parte como músico, terminou, desço, vou... no pátio, vou lá embaixo, vou em outro lugar, vou sentar no fundão, vou pegar o celular e vou fazer algo mais. E o culto, a pregação, que é a parte mais importante,
né, do culto, que é a palavra de Deus, né, fica em segundo plano. Fica. Em segundo plano. Porque, como você falou, quando a gente vai na igreja, a gente tem um propósito. Né? Verdade. Ah, você é crente há tantos anos. Claro, tem um propósito. Eu quero que Deus fale comigo através da palavra. Nós precisamos do alimento todo dia. A palavra de Deus é um alimento para a nossa alma. É como você se alimentasse na sua casa. Fica sem se alimentar. Então, esses dias eu cheguei tarde na igreja. O que aconteceu? Eu saí tarde do serviço. Aí eu saí tarde do serviço, aí eu cheguei tarde aqui. Aí eu fui de carona com minha filha. Olha, eu só sei que eu cheguei lá, estava fechado o portão. E é normal porque tem um horário. Uhum. Mas eu fiquei aborrecida. Por quê? Eu não devia ter ido. Por quê? Eu já não estava participando lá do comecinho do culto. Uhum. Então, eu fiquei... depois eu consegui entrar, mas já não estava aquela sintonia, sabe? Eu perdi. Perdeu algo. Eu perdi algo e fiquei desentrosada ali, parece que não estava legal. Então, assim, nós somos culpados, né, desses erros. E é normal a gente errar. Mas, assim, mesmo que o culto tiver 2 ou 3, como que fala aqui em Mateus? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome... Ali estarei. Ali estou eu no meio deles. Sim. Então, não importa se tem 10 pessoas, não é porque Deus não vai estar lá só num congresso, não. Ele estará lá em todos os cultos. A palavra ela não volta vazia. Jamais. Às vezes, talvez eu não recebi algo, mas talvez uma pessoa ela recebeu uma frase e mudou a vida dela. Então, a palavra não volta vazia. E o culto ele é muito importante, a organização de tudo. Uma vez eu fui numa cidade aí e fui numa igreja. E eu não tenho costume de andar e ir no banheiro, mas eu não acho errado fazer isso, não. Eu acho normal isso. Todo mundo tem que fazer o que quer. Mas como eu sou vergonhosa, eu falei, eu vou esperar a oração para mim ir no banheiro. E esperei lá, quando foi orar, que eles levantaram para orar, eu saí correndo, Daniel. E que no que eu saí correndo, que eu fui sair assim, o diácono parou. Falou, irmã, aqui a gente tem costume que na hora da oração não pode sair ao banheiro. A senhora aguarda a oração e depois a senhora vai. E eu fiquei com uma cara de vergonha. E eu fiquei muito envergonhada e chateada comigo mesmo. Passar aquela vergonha. Que eu nunca vou. E o dia que eu fui, eu levei uma bronca. Mas sabe por quê, Naya? Sabe por quê? Porque respeito, realmente respeita, né? A hora mais importante da oração. Olha pra você ver. E, infelizmente, né, muitas pessoas fazem errado. Tá tudo ali em pé na hora da palavra. A hora que começa a oração, eu já fiz isso, né? E vou começar a me policiar com isso. A hora que começa a oração, se movimenta. Sim. Né? É hora de sintonia. Você com o Criador, você com Deus. É hora de você estar conversando com Deus. Então, você gostaria de alguém ficar se andando à sua frente a hora que alguém estivesse conversando com você? Algo importante, algo sério. Então, nós temos ali 200, 300 pessoas pedindo algo para Deus e você está tirando a atenção andando. E você não vê eu andando, mas assim, não que eu sou contra quem anda, mas assim... Olha, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais ando na igreja, mas na adoração... Você que cuida de tudo. E aí, tem pessoas que... Eu tenho ouvido muito essa frase, assim, que as pessoas falam... mas, gente, para quem ir na igreja... se Deus morar aqui no nosso coração, já está ótimo. Só que não funciona desse jeito. Porque, se você está precisando fazer exercício, você vai procurar uma pista de caminhada ou um lugar para você se exercitar. Se você precisa comprar uma roupa, ou você vai a um shopping, ou uma loja de roupa, ou procurar uma pessoa que venda roupa. Se você estiver aflito, angustiado, dilacerado com os problemas que a vida nos dá, e você vai na igreja... E Deus fala tudo o que você precisa e Ele te cura. Porque, como eu falei aqui, a palavra não volta vazia, né? Então, é importante na igreja assim cultuar a Deus. Essa história de falar que não é importante, eu não concordo, Daniel. Eu cultuo a Deus em casa. Né? Isso não é a mesma coisa. O MEC não reconhece... o MEC, que é o Ministério... Não reconhece...
um estudo em casa. Ah, meu filho não vai na escola porque hoje em dia está muito difícil o estudo, muitas pessoas, muita coisa errada na escola, ensinando muita coisa errada para as crianças, então eu vou ser o professor dele em casa. Seu filho não vai ser reconhecido, porque o MEC não autoriza. Entendeu? Agora, como você vai ser reconhecido como um filho de Deus, sendo que você não participa da casa de Deus? Né? E em Hebreus, capítulo 10, e verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, é importante, né, o Daniel? E aí continua: antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, é importantíssimo você cultuar a Deus. É muito importante o culto. Independente a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas trabalham, chegam tarde em casa, mas faça uma força, né? Eu não acredito que 99%, 90% da igreja tem um trabalho, né, que chega tão tarde. Eu costumo dizer, Nay, que graças a Deus, Ourinhos é uma cidade, vamos falar da nossa cidade, né? Você que está nos acompanhando, de repente pode perceber na sua cidade, sua localidade. A nossa cidade aqui, graças a Deus, é uma cidade de porte médio, que você não demora mais que 40 minutos para sair do seu trabalho e ir até a sua casa. Dá tempo você ir à igreja, cultuar a Deus, levar o seu louvor, a sua adoração, né, a Deus. Né? Tem Verdade. como. Então, faça uma força, cultue, vá à igreja, seja amoroso. Seja amoroso. É disso que nós estamos precisando. E, para finalizar, sobre o propósito de ir à igreja, cultuar a Deus, eu vou ler aqui em Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, a gente tem que guardar os nossos pés e a gente tem que firmar em Jesus e estar lá e ter propósito, né, Daniel? E continuar com um propósito firme, que é a adoração a Deus, o culto. Amém. Naya, tem alguma coisa que já entristeceu muito você nessa vida? Assim, isso me deixou muito para baixo. Olha, muita coisa, mas recentemente, não faz nem um mês, eu chorei. Por isso que eu falo, eu sou muito sensível ao Espírito Santo e eu não consigo ver uma pessoa maltratando outra pessoa. O que aconteceu, Daniel? Eu tenho uma colega e eu converso muito com ela sobre Deus, sempre quando eu tenho oportunidade, e ela não estava congregando em nenhuma igreja. E ela vem falando sempre para mim, eu queria tanto congregar numa igreja. E eu não fiquei incentivando ela a vir na minha igreja, mas, entendeu? Eu não fiquei fazendo isso, porque ela já foi de outra igreja. E, às vezes, ela se entristeceu com algo. Então, eu comecei a orar por ela. Aí, eu fui na próxima semana no serviço dela, ela falou: Naya, eu estou indo na igreja. E me falou certinho onde ela estava indo. Uma pessoa me chamou, eu fui com ela e eu amei. Amei. Deus falou muito comigo, os louvores falou comigo, a pregação. Mas aconteceu algo na segunda vez que eu fui, porque aí a pessoa que me chamou não foi, e eu fui porque eu estava sedenta para ouvir a palavra de Deus. Mas aconteceu algo. Aí eu falei: o que foi? Eu derrubei uma água de uma irmã e a irmã se aborreceu. E aí a irmã falou: olha, irmãzinha, você derrubou a água aqui, olha, tá escorrendo pelo pé dos irmãos e tá sujando tudo lá. Aí ela falou: desculpa, irmã. Aí ela falou: olha, vem cá, diácono. Olha, essa irmã derrubou a água tudo aqui no chão. O certo, irmãzinha, era você pegar o pano e limpar o chão. E aí eu fiquei tão triste, porque eu sabia a luta dela para ela estar lá.
Ela contava para mim que a mãe dela orava muito, que a mãe dela, na hora que ela saía, a mãe dela abençoava, fazia uma oração abençoando. Porque mãe é assim, a gente abençoa nossos filhos 24 horas. A gente ama a família que Deus nos deu. E aí eu fiquei imaginando a mãe dela, sabe, triste, chorando com toda essa situação. Mas eu falei, mas você não larga Jesus. Ela falou, não, eu vou continuar. E aí eu não estou nem assim discriminando e falando algo da pessoa que fez isso. Eu nem sei quem é. Mas assim, eu fico muito triste, Daniel, porque eu sei a luta da mãe dela para ela estar lá. E a luta dela não é fácil. Ela canta muito bem, canta lindo, é maravilhosa. E aí eu fiquei muito triste. E eu falei para o meu marido sobre tudo o que aconteceu. E aí eu chorei. Por isso que eu falo que eu não serviria para ser líder. Porque eu não ia machucar ninguém, Daniel. Eu sou sensível ao Espírito Santo. E eu fico... aquilo lá, eu fiquei 3 dias assim, comovida com aquilo. E falando com Deus o porquê que as pessoas estão machucando por pouca coisa. É tão pouquinha coisa, sendo que tem tantas bênçãos para você passar para o seu irmão, sabe? E a igreja é um hospital. Você imagina uma pessoa todo quebrado, chegando no hospital. Ele já está dilacerado, o interior, a mente, o corpo. E aí uma pessoa lá da portaria maltrata ele. E ele perde as estruturas, né, Daniel? Ele fica desestruturado e frustrado com aquilo, porque ele já está sofrendo. É a mesma coisa a igreja. A igreja é um hospital. Às vezes saímos de nossa casa, a gente passou luta o dia inteiro. E o que a gente vai procurar? Uma palavra, né? Um conforto. Né? E aí acontece isso, e é de entristecer. E eu vivo muito triste com isso. O porquê que as pessoas estão machucando tanto as outras pessoas. E não estou conseguindo entender isso. Era para a gente estar abraçando, união, unir, né? E isso está me entristecendo muito. A igreja é um hospital e assim que quando o enfermo chega, né, os enfermeiros, né, que somos nós, os demais, temos que acolher, né, levar e fazer com que aquela pessoa tenha aquela sua ferida atenuada ou até mesmo sarada, né? Então, por isso que a mudança é necessária de cada um de nós. Tem coisas, eu já contei aqui, tem coisas em mim que eu luto todo dia para mudar. Eu falo, não, eu não quero ser igual ontem, eu preciso mudar. E amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Eu não quero continuar nisso que eu sou, entendeu? E eu sou cheia de defeito, Daniel. E eu não estou aqui longe de mim para dar lição de moral. Mas o que Deus me mostrou na minha cozinha, eu sentei e eu estava passando pano, e aí eu escrevi, e em 5 minutos eu rascunhei tudo isso aqui que eu estou falando para você. Então, a mudança é necessária de cada um de nós. E nós estamos indo embora. A gente está vendo aí, como eu falei, muitas pessoas indo embora, e logo nós não estaremos aqui também. E vale a pena continuar assim? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Passamos um momento aí difícil, né? Uns 2 anos atrás, a pandemia veio e eu costumo falar isso. A pandemia veio, levou muita gente e não aprenderam nada. Aconteceu algo, eu não vou falar o nome, tá? Eu até vou contar aqui, mas se a minha filha, eu vou passar para ela antes, se ela falar que eu não posso contar essa história, aí o Gustavo vai cortar aí. Um dia eu cheguei na igreja, eu estava junto com a minha filha, é difícil eu chegar junto com ela, e era Santa Ceia, e estava lotada a igreja. E a minha filha foi direto para a mesinha. E ela foi fazer uma pergunta para a pessoa, mas a pessoa maltratou tanto ela. E quando eu olhei no rosto da minha filha estava assim, sabe quando o rosto desfigura de tristeza? Mas ela falou, mãe, vamos sentar? Vamos lá sentar. E eu não falei nada para aquela pessoa.
mas eu fiquei com o coração tão triste. Mas tão triste. Por que a pessoa falou daquele jeito, gritando? E aí, eu esqueci durante o culto, mas eu olhava no rosto da minha filha, eu percebia a tristeza dela. Aí Deus fez uma coisa, meu Deus, eu não acreditei que Ele fez isso. Acabou a Santa Ceia e a gente parava o carro ali do lado da igreja, a gente não parava lá embaixo. E a gente saiu pela rampa. E quando a gente estava saindo pela rampa, assim, quase no portão, nós escutamos um barulho, mas um barulho muito grande, assim. Uma pessoa caiu no asfalto, Daniel, e até se machucou. E quando eu olhei assim, a minha filha estava lá. Mas minha filha estava junto comigo, de repente minha filha já estava lá, puxando a pessoa, levantando. E a pessoa que a minha filha levantou era a pessoa que tinha falado daquele jeito com ela. Eu amo essa pessoa, na verdade. Essa pessoa que fez isso. Amo muito, porque Deus fez algo tão grande na vida dessa pessoa. Ele tirou do mundo. Ele deu a oportunidade dessa pessoa conhecer Jesus, de seguir caminhando pelo plano da salvação. É uma sortuda essa pessoa. Mas ela levantou, a minha filha levantou essa pessoa, aí ela abraçou e falou: olha, Naya, você viu? Eu maltratei sua filha lá, olha o que eu fiz com a sua filha, e olha o que Deus fez. Você me perdoa? Falou para minha filha tudo, e abraçou a minha filha riu e falou: lógico que eu te perdoo, esquece isso aí. E então Deus agiu da forma dele, mas rápido. Porque ali ele não queria que ninguém ficasse entristecido com ninguém. Então, Deus não gosta de injustiça, Daniel. Você entendeu? As pessoas têm que ter amor às pessoas, e ainda mais dentro de uma igreja, né, Daniel? Porque às vezes chega uma pessoa, a primeira vez, é a impressão que fica, ele é maltratado, ele não quer mais voltar. E são almas que está vindo ali, né? Então, Deus, ele não nos poupará de sermos feridos, mas se permanecemos nele, seremos sarados. Perdoe e você será livre. Aí alguém pode até falar: ué, Naya, mas você perdoa? Ah, mas você perdoa mesmo, Naya? Você tem certeza? Eu não tenho nada aqui dentro do meu coração. De ninguém. Quem perdoa, esquece, né? É assim, ou você perdoa e você segue um caminho com Jesus, ou se você começar a juntar a mágoa aqui dentro do coração, não vai fazer bem. Você não consegue continuar. Não adianta. Mas tem aquele ditado: quem apanha nunca esquece, quem bate esquece. Exato. Então, a gente fica cauteloso de ficar numa certa distância, porque você sabe que você pode apanhar de novo, né? Então, tem essa é uma cautela, né? Mas assim, o cristão que realmente ele não perdoa, não tem como, Daniel. Eu acredito que é um dos pecados que Deus não aceita, né? A falta de perdão. E nós temos que limpar dentro do nosso coração e perdoar. Sem perdão, também a gente não verá a glória de Deus, né? Perdão é muito importante, né? Temos que viver em união, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para haver união, tem que haver o perdão. Sim. Não é verdade? Agora, você já percebeu de algum propósito vindo da parte de Deus quando você era mais nova, mais jovem, na época da juventude, da nossa juventude de ouro? Olha, eu tenho dois. Eu vou falar rapidinho. Sim. Quando eu tinha 5 anos, que a gente morava em Presidente de Epitácio, do lado da igreja tinha uma casa. E esses dias, Deus me levou lá. Olha que coisa. E, olha, eu tinha 5 anos. E Deus me levou na casa. A casa, ela tinha, assim, na frente da casa, era fechado, mas tinha um tijolo furado e tinha uma curvinha, assim, que quando a pessoa que entrava no portão, ela ia pela curvinha e já entrava dentro da casa. Era uma casa de um médico.
E eu tinha amizade com a filha dele. E um dia ele saiu, falou, e eu estava lá com meu pai, ele falou: olha, pastor, sempre ele via meu pai trabalhando assim, e talvez meu pai não lembre, mas Deus me levou a esse tempo. Olha, pastor, a sua filha, quando vem brincar aqui, ela prega para nós lá dentro de casa, ela fala de Jesus. E aí eu fiquei imaginando, porque eu não sabia falar de Jesus. E como que eu falava de Jesus? Se eu era muito pequenininha, eu era uma formiguinha, assim, de magrinha, assim, eu tinha um olho esbugalhado, assim. Gente, eu não tinha como eu falar de Jesus lá. Aí eu fiquei imaginando que Deus ele faz algo, acho que ele usava a minha boca lá, e eu falava de Jesus. E meu pai, na hora que ele falou isso, ela fala de Jesus lá dentro de casa, o meu pai falou: ah, imagina, né? Meu pai ficou assustado. Como isso, né? Tipo, ele não acreditou. E Deus mostrou que ele usava minha boca lá dentro da casa dele. Alguma semente foi plantada, eu não sei. E quando Deus ele tem um propósito na vida de uma pessoa, ele faz do modo dele e acabou. Sim. E aí, Daniel, quando eu tinha 13 anos, você lembra de mim, né? Que eu era muito bagunceira, assim, jeitinho. Você era alegre demais. Alegre demais. Era Tudo alegre. estava bom para mim na vida. Não, mas era uma maravilha aquela nossa época. E seu pai chamava você para cantar. Jesus, eu te quero. Todos os cultos. Não era meu pai. Quem era? Eu vou contar. Não era seu pai? Não. Não era o pastor Dorival? Jesus, eu te quero bem não era meu pai. de mim. Eu chegava na igreja, eu não estava esperando aquilo. E a irmã Júlia chegava e falava: o pedido para você cantar o Jesus, eu te quero já foi lá para o púlpito. Era todo culto. Eu acredito que nem a igreja aguentava mais. Mas ela era tão meiga. Ela era uma mulher tão amável, a irmã Júlia. E aí eu nunca falei não. E eu enfrentava e cantava Jesus, eu te quero. Bem pertinho de mim. Os cultos, principalmente culto da juventude também. Puxa Naquela época nós éramos... E aí ela vinha sorridente e falava: já foi o seu pedido para o púlpito. Éramos 80 jovens. Samuelzinho também fazia parte da juventude, né? Éramos em 80 mais ou menos. E Jesus, eu te quero bem pertinho de mim, estava lá cantando. E aí, o segundo propósito, e não é comigo o propósito, era com outra pessoa. O meu pai matriculou eu numa escola, aqui em Ourinhos, e aí, o primeiro dia de aula, uma adolescente, 13 anos é um adolescente, né? Eu, toda feliz, cabelinho lavado, caderninho novo, não tinha mochila não, viu? Era só caderno mesmo, igual os jovens de hoje. E aí, toda feliz, fui sozinha para a escola, 13 anos, né? E aí, eu sentei bem na frente, porque eu sou míope, né, Daniel? Eu já passei por 2 cirurgias e não enxergo direito ainda. E aí, eu não enxergava. Daí, eu falei: eu vou sentar bem na frente para não sofrer, ter dificuldade para enxergar. E eu sentei. Aí veio um pensamento: quem será que vai ser alguém vai ser meu amigo aqui, ou amiga? Quem será que vai se adaptar comigo aqui? Fiquei naquela euforia. Mas Deus tinha um plano. E aí veio uma moça com uma carteira assim, sentou do lado assim, bem rente à minha carteira, e ali ela ficou. E aí eu olhei, ela fez assim para mim, e eu percebi que tinha algo de diferente. Ela era uma deficiente auditiva. E naquela época não tinha profissionais na área. Como hoje existe. Como hoje existe, graças a Deus. Graças a Deus. E ali ela não conseguia entender. Às vezes a professora estava de costa explicando e ela não conseguia entender. Aí eu ia explicando tudo. E aí, do seu modo? Do meu modo. Para ela entender. Eu não sabia sinais, não tenho essa dificuldade de saber sinais, não consigo. Mas naquela época não tinha essa inserção, assim, né? E aí ficamos juntos 365 dias e eu não tive nenhuma amizade. Não lembro de ninguém. Era só ela? Era ela e também não, assim... Deus acho que colocou um propósito de eu ajudar aquela menina, eu acredito. Porque eu lembro que na hora do intervalo eu sentava numa muretinha e ficava sozinha o intervalo inteiro. Às vezes ela vinha toda feliz assim com um lanche, assim, me oferecia, sabe? Mas para mim estava tudo bem, porque eu estava envolvida num propósito para ajudar aquela menina. Deus tinha um propósito na vida dela.
E é assim. E foi muito bom, porque eu ia para casa e voltava e não sentia tristeza, eu era muito alegre. E Jesus, ele me completava. Ele foi o suficiente. E aí, Daniel, eu vou falar sobre amizade. É bom ter amigos, e amigos verdadeiros, né? Mas não tente se encaixar em lugares que você não cabe, porque daí você vai se frustrar e vai se entristecer. Tem que ter amigos, mas amigos leais. E Deus, ele foi me mostrando que ele era o suficiente. E aí eu fiz uma opção. Eu pensei e falei, eu vou escolher minha mãe como minha melhor amiga. E aí eu escolhi ela como minha melhor amiga. Então eu não tive muitos amigos, porque eu tive amigos, sabe, Daniel? Mas assim, foi uma opção mesmo. Eu amava ficar na casa da minha mãe. A minha vida era ficar lá. Eu curti ela até o último momento que ela foi embora. Então, foi uma escolha minha. Eu sentia felicidade de ir na cidade com ela, de contar as coisas. Eu era engraçada, Daniel, muito engraçada. Eu falei, mãe, eu quero fazer um bolo. Ela falou, olha, pega a receita aqui, ó, e dá para você fazer essa receita aqui do bolo. Eu falei, mas é só lendo assim? É só lendo, filha. E aí ela lavando louça, lavando roupa, e eu lá lendo. A pessoa escreveu um e o meio escreveu do lado do 1, então ficou 11,5. Então, lá vai eu, 11 xícaras de farinha. Era 1,5? 11, não sei, hã? Era 1,5. E quando a minha mãe chegou, não cabia mais nada na batedeira. Então, tipo assim, era divertido. Ela ria muito, a gente se divertia muito, era prazeroso, tudo assim, né? E ela sempre foi a nossa melhor amiga. E era uma mulher de Deus, de verdade. Então, tem pessoas que você começa a conversar com ele, o objetivo dele é só te diminuir, Daniel. Só te diminuir. Ele tem prazer, você trava até, você não consegue nem falar nada. Ele quer te diminuir. E sobre a amizade, um dia eu cheguei na casa de uma amiga minha, ela estava na cadeira de roda. E quando eu vi ela assim na cadeira de roda, eu não estava esperando. E eu falei, por que você está na cadeira de roda? E aí eu me compadeci daquilo. E aí ela falou, porque eu engordei e está afetando minha coluna, quadril, tudo. Aí eu nem sou nutricionista, nada, mas eu falei, você quer que eu te ajude? Eu consigo fazer você emagrecer e a tua saúde vai voltar. Ela falou, mas como? Aí comecei a conversar com ela. No outro dia eu fui lá, fiz o bolo que ela podia comer, que era sem farinha, sem açúcar. E fui educando e fui ajudando. Olha, resumindo, passou uma semana, ela falou, emagreci 5, outra 10. Ela emagreceu 20 quilos, do jeitinho que eu falei para ela que ela ia emagrecer 20 quilos. Por quê? Amigos, é para isso. Eu não preciso estar a todo momento junto, mas você torcer pelo seu amigo, querer o melhor dele. Não precisa quantidade, mas tenha qualidade com cada amigo. Então, Saul, ele só parou de perseguir Davi quando viu que Davi estava longe das suas promessas. A amizade verdadeira, ela aplaude quando você está realizando um propósito ou uma conquista. Agora, tem amizades, Daniel, que não aceita ver você viver o seu propósito e a sua promessa. Ele fica mal. Ele fala, aquela pessoa eu não quero aqui. Não, porque ele tem potencial e ele vai querer pegar meu cargo. Ele só pensa nisso. Ele tem medo. No status. Então, temos que pedir a Deus para nos orientar sobre as amizades também. E ele consegue nos orientar para a gente entender. Verdade. Agora, tem algum milagre que você já viveu em toda a sua vida, Nay, até o presente momento? Milagres. Já vivi vários milagres, né? Que eu nasci com um defeito de fábrica, mas eu não vou contar esse testemunho hoje.
Nasci sem um canal da uretra para o rim, então da uretra para a bexiga, então eu sofri a minha vida desde quando eu nasci até os 21 anos, a 22 anos. Então, e se eu fosse contar, é um pouquinho demorado, mas é maravilhoso, porque eu estava já tratando na hemodiálise daqui de Ourinhos, né? E Deus, ele me livrou dessa, graças a Deus. Mas o milagre foi recente, faz um ano. É um milagre. Toda mulher precisa fazer exames. E eu fui lá fazer o meu exame, que é normal, periodicamente ali. E no que eu fui fazer uns 2 exames, os 2 deram problemas. Um, que foi a mamografia, o médico olhou assim e falou assim, olha, tem um nódulo, está bem grande aqui, não sei o quê, vai ter que fazer um ultrassom. E eu fiquei muito aborrecida, porque a minha mãe, ela tinha passado por tudo isso. E isso doía muito em mim, porque eu lembrava muito do sofrimento dela. E aí ele já me deu uma cartinha e falou, o outro problema, você já procura um cirurgião em outro lugar, ali falou quem era tudo, e resolve o outro problema. E falou bem assim, e aí eu marquei o ultrassom, e aí eu estava bem aborrecida. Mas muito aborrecida, Daniel. Eu só não chorei porque eu sou durona, meia durona, só Deus mesmo que faz eu chorar. E aí eu lembro que eu sentei assim e mandaram eu subir numa sala lá em cima, não tinha ninguém. Sempre tem alguém assim, e eu lá questionando com Deus. Aí eu fiz uma troca, falei para ele assim, falei para Deus assim, se o Senhor me livrar dessa, eu quero ser livrado dessa. Eu resolvo o outro problema. O outro problema pode deixar comigo que eu resolvo. Que seria o que indicou para um cirurgião lá. Mas o primeiro, me livra desse, pelo amor de Deus. Eu não quero passar o que minha mãe passou. Eu estou te implorando, Senhor, por favor. E foi assim algo que eu estava bem perturbada, nervosa com isso. E, de repente, eu senti uma paz, assim, do nada. Sim. E eu só escutei, Elenay, pode entrar. Aí eu fui lá. E aí a moça fazia o exame, olhou assim, nossa, tá grande mesmo o nódulo, hein? Vamos olhar aqui. E foi lá. Eu não estou achando nada aqui, peraí. Vamos lá pela outra vez. Ela levantou umas 4, 5 vezes para ver o exame e ela estava inconforme. Na sonografia, ela olhava uma e via. E fazia em você e não, isso. Não detectava. E aí eu fiquei 20 minutos e falou, olha, não achei nada. Volta daqui 1 ano para a gente dar uma olhada. E aí eu me livrei, né, Daniel? E aí eu percebi que isso é uma intimidade com Deus. E muitas vezes, Daniel... E você tinha conversado com Deus antes de entrar? Sim. E muitas vezes, Deus... Porque para quem lê o livro vai falar, nossa, mas não aconteceu isso comigo. Eu não tive essa felicidade. Deus não nos poupará de sermos feridos, mas se permanecermos nele, seremos sarados. Não importa o que acontecer na vida de cada um. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus, mesma coisa. E aí, eu agradeci muito a Deus, porque ele me ouviu na hora que eu mais precisava. Então, tenha intimidade com Deus para quando acontecer algo que você não vê saída, você tem que ir diretamente conversar com ele. É ele que vai te ouvir. Vai embora os amigos, você não tem amigos numa hora dessa, quando do sofrimento. Acabou. E é você e Deus. É você e Deus. Você e Deus, somente. Somente. E ali foi eu e Deus. Você pode até ter o seu amigo ou familiares próximos, mas é o momento de você com Deus. É você que vai ter que pedir para Deus aquilo. Agora, Deus vai analisar. Náia. Quem é a Náia? Ela tem algo que fez para mim. Então, ele vai entrar com providências, né? Sim. Eu gosto muito da pregação. O meu irmão sempre, quando ele prega, ele fala do depósito, né? É como uma conta bancária. Né? A nossa oração, a nossa vivência na igreja, o nosso propósito de culto,
né? É um depósito que você vai fazendo a Deus dia a dia. Segunda-feira tem oração, terça-feira culto de ensino, quarta-feira tem ensaio dos grupos, quinta tem culto, sexta tem ensaio, sábado tem grupo, domingo tem escola dominical, tem ensaio de jovem, tem um ensaio à tarde, tem culto à noite. Você vai depositando. Mas tudo isso... E Deus vai cuidando de Deus cada vai cuidando. um. Quando você precisar, aí está na hora de você... Deus vai Aí olhar você na sua consegue ter intimidade com o Deus. seu saldo. É. O saldo dele está positivo, então é o momento dele receber. Mas assim, para quem lê o livro, ele vai ver que tivemos problemas lá que não teve jeito, né? Sim, mas sim. teve jeito, porque a salvação é uma das coisas mais importantes, né? Então temos que pensar pelo lado espiritual, que nem toda luta é para nos derrubar, Sim. mas é para nos fortalecer. Amém. Naya, eu quero te agradecer, mas antes eu quero ouvir o seu encerramento, né? Agradecer a sua presença aqui nesse nosso primeiro Testifica Cast. Não esqueça desse nome, Testifica Cast, né? É um podcast, né? que nós vamos receber pessoas testificando o amor de Deus em forma de podcast. Tá? Em breve, você vai saber como você pode fazer para se inscrever no nosso canal, tá? Através do YouTube e também através do Instagram. Temos uma página do TestificaCast, mas o TestificaCast em forma de podcast somente através do YouTube. Daqui a pouquinho você vai saber como você deve fazer para acessar. Naya, muito obrigado. Eu quero agradecer vocês também. Amém. Foi um testemunho de vida, de fé muito grande e um alerta para nós, né? Um alerta para todos nós como membros, como igreja, né? Como igreja. Qual o seu propósito diante de Deus na sua vida aqui na Terra, né? Naya, muito obrigado pelas suas palavras. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Não só a minha vida, mas a vida de muitos que vão ter acesso a esse podcast. Também queremos agradecer a nossa querida Elian Mazetti Decorações, uma das nossas patrocinadoras. Assim como a Elian Mazetti Decorações, você também pode patrocinar nosso podcast, tá bom? Através do telefone, tá? Que vai estar aqui embaixo. Elian Mazetti Decorações, há 15 anos realizando sonhos, decorações de casamentos, bodas, festas de aniversário, decorações lindíssimas que você encontra somente com Elian Mazetti, premiadíssima Elian Mazetti Decorações. Deus abençoe você, Elian, por ter acreditado no nosso trabalho. E se você também quiser nos patrocinar, é só você entrar em contato com esse telefone. Pedidos de oração. Você quer um pedido de oração? Tem um pedido de oração a fazer? Também através desse telefone aqui, tá? Você entra em contato com esse telefone e você vai poder fazer o seu pedido de oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe Elianai, a família, o esposo, os filhos, os netos. Deus abençoe a você que nos acompanhou aqui no nosso Testifica Cast. E encerrando o nosso Testifica Cast de hoje, nós dissemos: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Senhor, e me declaro todos os dias só pra te adorar. Quero ser um bom perfume, primeira essência